Estamos hoje aqui na paróquia de São Sebastião, em Itaipu, onde vamos entrevistar o Padre Ceislau para esse nosso documentário, em comemoração aos 20 anos da região da Mãe da Misericórdia. Vamos falar hoje com o Padre Ceislau. Ele vai contar um pouco da sua história e sobre a importância dos padres palutinos na região. Estamos aqui na paróquia de São Sebastião, em Itaipu. Então, Padre Ceislau, poderia se apresentar para nós, falar um pouco sobre o senhor? Como já foi dito, meu nome aportuguesado é Ceislau, original seria Czeslaw, mas aqui impronunciável. Então, Ceislau, Venceslau, a gente já conhece aqui, são nomes. Venceslau, principalmente conhecido. Nasci na zona rural, mais ou menos no centro da Polônia, 300 quilômetros no sul de Varsóvia, na zona rural. Numa família de agricultores, pequenos proprietários da terra até muito boa, mas família numerosa, 6 filhos. Destes 6 filhos, estão vivos ainda metade, 3. Eu, um irmão e uma irmã, o resto já deixaram este mundo. Naquela época tinha dificuldade de se deslocar para a cidade, para estudos, etc. Então a vida foi muito sofrida depois da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, passava trem para a cidade onde fazia segundo grau, mas 11 quilômetros do povoado onde eu morava. Então era bem longe. A gente tinha saudade da casa, voltava no fim da semana, mas seja chegar para casa 11 quilômetros, seja depois de novo voltar mais 11, porque não tinha outra opção, só tinha trem. Ônibus quase não existia naquela época, na época de comunismo faltava tudo, o tempo todo, até fim de comunismo sempre era carência, mais ou menos a mesma coisa como agora na Cuba, falta tudo. Então o comunismo é na teoria bonito, na prática um castigo tremendo, né? Olá, estamos aqui hoje com o Padre João, estamos aqui no escritório dele, no Seminário Maior Palotino, ao lado do Santuário da Divina Misericórdia, e vou fazer aqui para ele algumas perguntas, para ele contar um pouco dessa experiência, de como foi tantos anos que ele passou aqui no Brasil. Padre, há quantos anos o senhor já está aqui no Brasil? De fato, eu estou aqui no Brasil desde 16 de setembro de 1979. Então, desde 79, primeira minha paróquia foi a paróquia de Santa Isabel, no Bento Ribeiro, né? E fiquei lá até janeiro de 82, né? E depois passei 10 anos em Niterói, Curitiba e Itaipu, e em março de 1992 fui nomeado superior dos palotinos aqui no Rio e pároco da Divina Misericórdia, junto com o Padre Tadeu, que era construtor. De fato, na época, nós dividimos trabalho, um para divulgar misericórdia fora da paróquia, Padre Tadeu, e eu para ser pároco da paróquia. Permaneci aqui como pároco, como superior, como reitor do seminário, como vigário paroquial e tudo isso até 99, quando deixei minha função de superior e fui enviado para Portugal, onde fiquei 5 anos. De lá, outros 5 anos na Amazônia. E em 2009 vim para cá, para a Divina Misericórdia de novo, pároco, vigário paroquial, reitor do santuário, reitor do seminário, assim diversas funções até agora. Foi no ano o senhor veio junto com o Padre Eugênio também, não foi? Que acabou morrendo em 81, não foi? O senhor chegou a conhecer ele? Como é que era a relação de vocês? Problemas nem tanto, Padre Eugênio. Eu vim com o Padre Mariano.
né? Nós viemos em 79, de fato ele veio um pouco antes, porque quando ele saiu ainda estava conduzindo um grupo de 500 jovens de Varsóvia a Częstochowa, na peregrinação a pé. E depois ainda passei um mês nos Estados Unidos, onde meu tio, também palutino, Padre Severino, mas polonês, não é nordestino, né, que fez tudo para eu ficar lá nos Estados Unidos, mas eu decepcionei ele e vim para o Brasil. Padre Mariano, então, já estava há um mês aqui, quando eu cheguei, mas aconteceu que no ano 81 veio ainda o Padre Eugênio, que era um colega um ano mais velho de ordenação, e ficamos 3 padres jovens na Santa Isabel. Eu com 29 anos, eles na base, aliás, sim, 81 já tinha com 30 anos, e eles tinham 33 e 32, 31 anos, né? Então, fomos todos jovens. No dia 7 de setembro de 81, Padre Mariano, Padre Eugênio, foi com o Padre Joãozinho para Maricá, entraram lá no mar para nadar, tinha feriado, né? Só que os dois nadaram bem e foram longe demais. E Padre Eugênio não conseguiu voltar, né? Desapareceu aos olhos do Padre Joãozinho, e o corpo dele foi encontrado seus 7 dias depois. E o Padre Mariano, depois assim, vivia dessa tragédia assim muito dolorosamente, foi para a Amazônia. E lá no dia 15 de outubro morreu afogado no Rio Negro. Dos 3 padres jovens, fiquei sozinho, em um mês e meio, né? Então, para mim, foi também isso muito doloroso, né? Naquele início. Mas eu já quase desde 50 anos estou vivendo no Brasil. Se não fosse a perversidade do comunismo, eu viveria aqui já 62 anos. Só que o primeiro convite que veio de Roma para viajar para Curitiba, no ano 59, foi barrado pelo Departamento dos Passaportes em nome da famosa Segurança Nacional. Quando o governo é dominado pelo comunismo, ou qualquer ditadura, sempre em cima de tudo é segurança nacional. Então eu poderia já ter 62 anos no Brasil, mas só tenho 59 no momento, porque foi barato. Depois apareceu outra opção, já particular, sem envolvimento de Roma, para viajar para Portugal, para Brasil, concretamente Rio Grande do Sul. Era ano 72. Só que 72. Só que nesta vez quem me barrou é provincial, quer dizer, a responsável pela entidade nossa, declarando que posso ir a qualquer país do mundo, menos Brasil e México, porque estes países são a eterna vergonha da civilização ocidental e sem nenhum futuro. Então seria a perda dos padres neste país sem futuro e sem sinais da civilização europeia. Negócio era esperar para a troca do poder. O outro provincial falou, já que você quer ir, então pode ir, mas só recebe $10 para comprar Coca-Cola na viagem, o resto se vira. Quer dizer, foi aprovado, mas sem nenhum entusiasmo. Mais 2 eram juntados porque naquela época ainda se respeitava leis da congregação, não poderia sozinho ir o padre onde quer, tem que ser mínimo 3. Daqueles primeiros 3 que nós saímos só na base de tolerância, não na base de entusiasmo, tolerância. Só sobreviveu, mas graças a Deus
a missão não deveria funcionar e não morreram. Chegaram vários outros padres, que alguns já morreram aqui ou na Polônia, porque voltaram para a Polônia, mas na base desta chegada dos padres de fora, nossa missão palotina cresceu, não tanto no Rio Grande do Sul, onde nós somos convidados, mas cresceu no Rio de Janeiro. Ainda mais que a primeira edição dos palotinos no Rio de Janeiro não deu certo. Ficaram 25 anos, mas eram obcecados pela grandeza da cultura italiana, da igreja na edição italiana, acharam que candidatos para futuros palotinos têm que passar pela Itália para receber lá aquela formação 100% católica e palotina. Tudo na teoria era bonito, na prática só serviria para oferecer viagem de graça para o primeiro mundo. E os padres não voltaram, candidatos para padres ficaram na Itália, não voltaram mais. E nesta maneira, há esta ideia nobre de oferecer para futuros palotinos formação romana, certa, não funcionou. Nós adotamos outra maneira, oferecer estudos aqui mesmo. Só quando é ordenado, quando já tem formação, pode viajar para Roma, como vários estudaram lá e continuam. Mais famoso é Padre Daniel. Padre Francisco também estudou em Roma. Padre José Rodrigues estudou em Roma. Padre Marcelo estudou em Roma. Só falo de alguns, mas mandar padre é uma coisa e mandar candidato para padre é totalmente outra. Mandado candidatos para padre, assunto morria logo. Quando a gente conseguiu formar aqui futuros padres, depois pode estudar para aprofundar sua especialidade na igreja, pode ser professor, trabalhar na conferência dos bispos, como agora, desde alguns anos, trabalha Padre Daniel. Então, este é mais ou menos resumo desta epopeia, começo minha chegada e como funcionou. Chegaram vários padres, como disse, muitos continuam até agora, muitos voltaram, alguns voltaram para a Polônia e até morreram lá, alguns morreram aqui, 2 morreram até se afogando. Na época, quando eu estava começando no seminário, um mês depois que eu estive lá, um colega disse: olha, tem um grupo missionário que estamos fazendo aqui, você não gostaria de fazer parte? E assim que começou. E lá nós convidamos todos os padres que vinham lá, ou bispos que vinham do exterior para contar a sua experiência. Tivemos um apoio assim de alguns colegas que se completaram, como posterior arcebispo Roser, que morreu no ano passado, que foi uma sumidade, podemos dizer, de inteligência e de como conduzir as coisas. Outro, o Padre Alexandre, que nos chama de Alexandre Grande, que foi até agora superior dos palotinos na França, missionário na África, Costa de Marfim, Ruanda, na Sibéria, aliás, de tantos lugares do mundo. Então, e lá se polarizaram duas tendências. Uma para o Brasil, quando veio para cá o Padre José Maslanka, que ficou na Amazônia, todo mundo fica entusiasmado como missionário andando de barco no Rio Amazonas, aliás, Rio Negro. E outro foi a partir de uma visita de um bispo Kahamani de Ruanda, que veio aquele entusiasmo para abrir missão na África. Então, eu me juntei bastante, como um missionário leigo que trabalhou no Brasil, ele contou tanta coisa bonita, e me interessei muito pelo Brasil. E é assim que surgiu esta opção pelo Brasil.
Quando o senhor veio, um tempo depois que o senhor veio, né, junto com o Padre Tadeu, vocês receberam a paróquia de São Roque e de Santa Isabel, correto? O Padre Tadeu ficou na São Roque e o senhor na paróquia de Santa Isabel. Como foi a realidade de se adaptar a uma paróquia aqui no Rio de Janeiro, um outro idioma que vocês tinham que falar, que é o português, pós do Concílio Vaticano II, então reformas, né, livros, liturgicos novos? Nós fomos convidados, de fato, para trabalhar no Rio Grande do Sul, no meio das descendentes dos colonos poloneses. Esta era a ideia original. Mas ela não funcionou muito tempo, porque no mesmo ano, quando a gente parou aqui, o superior-geral daquela época, o milandês, recebeu uma choradeira tremenda dos italianos, palutinos italianos, que não queriam de jeito nenhum continuar no Brasil. E neste caso, ele fez proposta para padres de São Paulo, entrar no mundo carioca nem pensar, não adianta. Padres de Santa Maria, muito longe, e também a experiência deles no mundo carioca não deu certo. Padres que começaram aqui abandonaram palutinos, porque o famoso Antônio Maria, aquele cantor de Ave Maria, era palutino. E neste caso o superior-geral disse, acabou. Neste caso, quem ocupa o lugar dos italianos que cansaram do Brasil, são poloneses. Então, neste caso, nós fomos convidados para ocupar o lugar dos padres italianos, nas paróquias de subúrbio carioca, Bento Ribeiro e Vila Valqueira. Quem ocupou primeiro é Padre Tadeu, que veio comigo, aquele que depois construiu Igreja Santuário da Misericórdia e Centro Pastoral por baixo e nos fundos, por baixo da igreja, porque ele aproveitou aquilo que deve ser feito sempre, botar igreja por cima, por baixo, centro pastoral. Então, ele ocupou logo a paróquia de São Roque, porque padre italiano estava mesmo doido de ir fora. No meu caso, aconteceu o contrário. O padre que eu tenho que substituir, de repente mudou. De repente achou que eu não vou, eu vou ficar sozinho. Começou aquela briga do cachorro grande, que de Roma com provinciais, e foi decidido, não, ele pode ficar no Brasil se de repente se apaixonou pelo Brasil, mas como padre autônomo, fora da congregação. E neste caso, depois de 6 meses de alguma luta, ele aceitou esta ideia, Padre Valério se chamava, e neste caso começou minha epopeia de longos anos em Bento Ribeiro, paróquia de Santa Isabel, onde fiquei na faixa de 19 anos como pároco, nesta situação. Então, era começo, vamos dizer, da nossa presença no Brasil, e começou bom, porque tínhamos estrutura, seja numa outra paróquia tinha estrutura para morar, para lutar, para trabalhar. Porque uma coisa é chegar e você só tem que receber proposta de trabalhar com algum padre nativo ou estrangeiro, aí só depois de algum tempo você vai ganhar autonomia para ser pároco. Totalmente. Nós, quando entramos, logo recebemos toda a estrutura pronta. E graças a Deus, naquela época, vicário episcopal do Dom Eugênio, ele é padre Castelo Branco, Monsenhor Castelo Branco, um nordestino muito culto e com coração na mão. Era um grande amigo meu e dos padres palutinos da Polônia. Ele deu para nós muito apoio neste começo da vida nova, que não era fácil, porque nosso português era caduco. Nosso entendimento da cultura real brasileira também era precário. Mas, graças a Deus, a situação não era desesperadora, a gente poderia se adaptar e trabalhar.
recebemos proposta de entrar no Niterói. No Niterói. Nós não conhecemos nada do Niterói. O padre que saiu na procura de algum trabalho para nós, em Vitória, Espírito Santo, recebeu a proposta seguinte: podem chegar até 15 padres, mas com decisão que todos passam logo para clero diocesano, porque eu, como bispo, não quero padres independentes. Padres devem ser meus. Isso nos interessava. E quando o padre Joãozinho voltava desta missão fracassada, no ônibus encontrou um padre polonês que vivia em Niterói, trabalhando no seminário como professor, padre Félix, lazarista. Por algum motivo se reconheceram, porque o ônibus de Vitória para cá para em vários lugares, se reconheceram, começaram a bater papo, e ele falou: para que vocês procuram trabalho tão longe? Niterói, toda a zona oceânica, está na prática abandonada. Só cresce mato, mato e mato. Não tem quase nada. Igrejas caindo nos pedaços. Vão para Niterói. E Dom José Gonçalves da Costa, bispo daquela época, ficou muito alegre quando percebeu que nós temos vontade não só ficar aqui, mas também trabalhar. Começamos trabalho pela Pendotiba, que é paróquia bem grande, com várias capelas, bem extensa, porque ela atinge, além do município do Niterói, parte de São Gonçalo. E nesta paróquia parou logo o padre João, aquele padre que não consegue parar nenhum dia no mesmo lugar. Então ele logo aproveitou, quando ficava em Pendotiba, montando moto e andando o tempo todo por toda a área oceânica, visitando escolas, tocando sanfona, carregava ela nas costas, falando. E nesta maneira nós ocupamos região oceânica, que era totalmente abandonada, muito mato crescido e abandonado. A igreja estava nas ruínas. Eu tenho foto da igreja daquela época, toda escurecida, toda em ruínas. Não tinha casa paroquial nenhuma, como temos aqui, nada, só tinha mato. Sim. Também gostaria de perguntar agora sobre o trabalho do senhor na paróquia de São Sebastião em Itaipu. Eu estive lá outro dia com o padre Ceslau, uma paróquia muito bonita. Ele mostrou uma foto de como era a paróquia quando o senhor assumiu. Era uma paróquia abandonada, aqui nos pedaços, Sim. né? E pelas minhas pesquisas, o senhor também foi responsável pela fundação de mais ou menos umas 10 capelas na região, não foi? Então, não 10, mas várias. Mas o problema é o seguinte, que no ano, quando morreram os dois padres, o padre Ceslau e o padre Joãozinho, que estiveram em Niterói, em Pendotiba, decidiram retornar para cá, e eu fui para Pendotiba com o padre Luiz Roma. E lá, desde o início, em 82, que nos incentivaram para ajudar na região de Itaipu. Primeiro nós celebramos uma capelinha de outro lado da Lagoa de Piratininga, no Senhor da Penha. Depois, Bom Sucesso. E finalmente, os moradores e paroquianos insistiram tanto para a gente assumir a paróquia de Itaipu, que de fato ficou 69 anos sem padre. E antes de mim tinha um padre aposentado, um redentorista, que tentou fazer algum trabalho missionário, mas ele se decepcionou muito, não conseguiu levar isso muito adiante. E quando eu vinha para lá, ele me desaconselhou que não adianta, que não vai dar certo, né? Mas disse: eu gosto de desafio. E assim peguei a paróquia sem casa paroquial, pouca gente participando, né? E realmente abri várias comunidades novas. No período que passei lá de 83 a 92, né, eu consegui 17 lotes para a igreja. Né? Por exemplo, uma dessas capelas que eu fiz é a paróquia
de São José, no Cafubá, eu fiz de nada, né? Desde o início. Outra paróquia de Sagrada Família, na Engenho do Mato, também começamos, sabe, de zero. Outra foi Itaipuaçu, Recanto de Itaipuaçu. Lá eu não fiz ainda a igreja, porque nós começamos lá a fazer um centro assim, pastoral, para depois fazer na frente a igreja da comunidade, né, que depois outros padres levaram adiante. Mas foi um tempo talvez mais bonito na minha vida sacerdotal, porque a gente começou na paróquia Senado, tinha que construir casa paroquial. Inicialmente moramos numa casa de empregada no fundo de um casarão que tinha lá bem perto da igreja, e assim, aos poucos, que se levantou esta paróquia. No início, ninguém dos padres diocesanos queria ir para lá, porque não tinha nada, e depois ficaram com ciúme, dizendo que o bispo dá as paróquias melhores para os religiosos. Muito obrigado. O padre Tadeu, na época que ele conseguiu o terreno para construir o santuário, né? Como foi esse momento? Eu lembro que tem como a providência divina sempre cuidou de nós, porque nós começamos como estaca zero com $10 para comprar Coca-Cola, e só isso. Eram 3 padres, pouca coisa, não sei quanto dava a comprar por $10. Tudo a providência divina. Agora, Padre Tadeu tinha carisma e capacidade de ser no mesmo tempo pedreiro, encanador, eletricista, tudo. Naquela época, nos anos 70, você pode construir igreja ou qualquer outra coisa na base de mutirão. Não precisava ter planta aprovada, agora exigências burocráticas. Então tudo foi feito na base de mutirão. Negócio ter dinheiro para comprar brita, cimento, que a gente ganhava celebrando as missas na área, não é? E coleta, e até dízimo. Agora, ele tinha a capacidade de construir toda esta igreja, com centro pastoral por baixo, e no fundo casa paroquial. Ele como construtor autônomo, ele construiu tudo. Sim. Este é o problema, que ele tinha. Isso foi dom de Deus para nós, porque este terreno também ele ganhou na base de amizade, de conhecimento da gente. Descobriu que tinha uma firma, Irmãos Araújo, portugueses, que ocuparam ou compraram da prefeitura toda esta área onde fica agora a Vila Valqueire Nova. A área que fica encostada na Vila Militar é prevista para futura Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas depois de algum tempo se percebeu que este terreno não resolve, é pequeno. Então, Federal passou para a Ilha do Governador ou para base de Pão de Açúcar, não é? Lá. Então, aqui foi terreno que firma Araújo comprou e loteou. E quando o padre soube disso, foi providência divina. Falou com eles falaram, para a igreja nós doamos terreno. E ele ganhou 6 lotes, terreno meio íngreme, na encosta. Mas depois máquinas nivelaram tudo, importante ter terreno, né? Ganhou terreno na encosta, entre Valqueira Antiga, ainda deserto, mato, vamos dizer, capim, e para cima era já algumas casinholas simples, para cima, rumo podemos dizer para Taquara, qualquer coisa. Então ele ganhou amizade de firma, a Irmãos Araújo, e eles doaram terreno para a igreja, e onde construiu tudo. Dentro de poucos anos, já no ano 73, a igreja foi criada, foi avisada como paróquia da Divina Misericórdia. Começou nos anos 70, 73, já era aberta a igreja. Logicamente,
continua ainda a obra de melhoramento até 77. E era também problema ter lugar para recolher seminaristas eventuais, porque nós sabemos que mandar para Roma era queima do dinheiro, porque a gente pagava viagem e já sabia para frente que meninos vão gostar mais da Itália do que do Brasil e ficam lá, aproveitaram, normal. Então, nós precisamos ter lugar para seminaristas. E neste caso, a mesma firma doou 2 lotes do lado oposto da igreja, onde foi construído o seminário, com recursos da Polônia. Um padre responsável pelos assuntos missionários liberou $400.000 para a construção desse prédio que é seminário antigo, não é? Que agora passa a reforma. Dentro de 2 anos foi construído o seminário. E dentro de 2 anos já podemos receber primeiros seminaristas. Padre Marcelo, do Niterói, é um dos primeiros. Padre João Antônio, que depois se tornou ativista na Misericórdia Divina, depois caiu na depressão e ninguém sabe como libertar ele de depressão, nem eu, nem o bispo Antônio Aguiar, né? Mas nos anos 90, finalzinho, anos 80, a construção da Divina Misericórdia, igreja e santuário. No final destes anos, 2 anos, 89 a 91, foi construído seminário com dinheiro de fora. Neste caso, já temos base para seminaristas. Neste caso, já a gente não poderia, tudo dá certo e entrar na mão. A gente já tinha base, tinha a igreja bem grande e tinha prédio do seminário moderno, bonito, dá um aspecto muito bonito. Então, desta maneira, nós crescemos e precisamos se abrir mais para frente, porque quando vamos chegar ainda padres da Polônia e começamos a ordenar já padres aqui. Neste caso, eu tinha amizade particular muito grande com Dom Carlos Alberto Jiménez Navarro, que trabalhava na Cúria com Dom Eugênio. E ele gostava de mim, do Padre Tadeu, éramos como éramos, mas ele gostou de nós, do Padre Tadeu e de mim. E ele falou, eu agora estou auxiliar do Dom Eugênio, mas em breve vou ganhar alguma diocese, porque a primeira etapa é ser auxiliar do chefe, não é? Depois. Quando eu vou ganhar diocese, vocês podem ter certeza que eu ofereço para vocês mínimo 3 paróquias. E ofereceu. Dom Carlos Alberto, quando se tornou bispo de Campos, de Goitacazes, ofereceu para nós aquelas paróquias que nós temos até agora. Então, qual foi exatamente o motivo dessa decisão de formar essa região chamada Mãe da Misericórdia? Cada missão começa chamada pela delegatura. Delegatura quer dizer uma missão em nome da província mãe. Delegatura, coisa delegada, entregada, mas não é coisa ainda definitiva. Pode dar certo, pode não dar certo. Então, nós começamos como delegatura, como extensão da província palotina em Varsóvia. Depois de algum tempo, trocaram para a extensão de outra província em Poznań, próximo já da Alemanha, de Berlim, que Berlim fica no limite da Polônia, só 60 quilômetros da fronteira da Polônia, e já a capital da Alemanha. Então, trabalhamos até todo o século XIX como prolongamento dos palotinos na Polônia. Como até agora trabalham padres na Ucrânia, na Rússia, na Bielorrússia, na Papua Nova Guiné, na Coreia do Sul, como extensão de quem? Da província de Varsóvia ou de Poznań. Mas quando nós ganhamos 40 membros,
Nós temos direitos a ser independentes, porque antigamente, imaginamos, para aprovar alguém, para postulantato, noviciado, para profissão, precisava fazer um absurdo total, pedir autorização de Polônia para autorizar. Na Polônia não sabem nada quem é este cidadão, imaginamos Rodrigues, ou qualquer outro, ou Francisco, não sabem. Então ficamos nesta situação esquisita, não é? Então o negócio ganhar independência. E esta independência foi nos prometida no começo do século XXI. Até fim do século XIX, podemos dizer, uma provisória, como prolongação da província de lá, independência. No começo deste século, já no 2001, prometeram que a partir de 2002 vamos ganhar regime já autônomo aqui, para aprovar, para seminário, para mandar embora, para ordenar, tudo dentro. E eu fui um dos primeiros que foi escalado para comandar esta já entidade autônoma, não era prolongação da Polônia. Quem foi escolhido na base também de votação na comunidade, naquela época, Padre Tadeu, Padre Lucas, que hoje vai chegar aqui, à noite vai pregar, e eu, somos três, que começamos já aquela etapa definitiva, onde a gente já não precisava tudo comunicar lá, e pedir autorização para receber alguns meninos no postulantado, no noviciato, ou para aprovar profissão. E eles aprovaram sem saber nada. Foi tudo joguinho da lei, mas fora da realidade. Então, no começo do século XXI, já prometeram que vocês, a partir de 2002, vão ganhar autonomia. E nós temos esta autonomia, somos independentes. Foi no ano de 2002, né, que o governo geral decidiu que a delegação polonesa passaria a ser uma região, né? Sim. A região da Mãe da Misericórdia. O senhor teve algum papel nessa decisão? Como foi a repercussão dessa decisão aqui para os palutinos no Brasil? Foi uma grande alegria, porque isso já mostra que a comunidade já pode andar com suas próprias pernas e conseguir, né, andar bem, né? E tem as vocações, tem futuro para frente, né? Na época eu estava em Portugal, né? Então nem estava presente aqui quando foi instituída a região da Mãe da Misericórdia. Entendi. Mas Portugal faz parte da região, sim, não é? Sim, faz parte. Lá em Portugal, na época, tivemos uma comunidade em Odivelas, hoje são duas, né? E Febres, que tem outra. Uhum. A gente sabe que o senhor foi crismado pelo cardeal Wojtyła, né? Mas a pergunta é como foi para os palutinos, principalmente os palutinos da Polônia, né? A relação do cardeal Wojtyła com eles e depois do Papa, né, João Paulo II, com os palutinos. Olha, para mim, contato com João Paulo II foi por causa de que a gente nasceu na mesma região, né? A minha casa, da casa onde nasceu João Paulo II, em linha reta deve ter 8, 9 quilômetros, pela estrada 11 quilômetros, né? Então, e eu depois, para segundo grau, liceu, eu fui em Wadowice, onde tinha estudado João Paulo II. E lá que frequentei catequese, fiz crisma, já em Wadowice, em 1966, né? E quem veio para crismar, naquela igreja onde foi batizado João Paulo II, é ele mesmo, né? Então, ele tinha muita gente para ser crismada. Antes de crisma, ele fazia prova, passou para a igreja, nós estivemos nas fileiras, assim, lá, e ele passava, você me diz isso, você me diz isso, você é aquilo. Quando chegou a mim, perguntou, me diga, o que é pecado? Né? Foi a pergunta que coube a mim, eu soube responder direitinho, né? Então, eu respondi bem, e depois que foi a crisma, né?
Mas aqui seria um tema também, mas isso para uma outra entrevista, porque tem uma experiência da parte dos meus avós, né, com João Paulo II, né, no tempo da Primeira Guerra Mundial, quando o pai dele tinha consagrado o seu filho para ser padre, e que Deus aceitou que fosse papa. Meu avô sempre contava isso, mas nós não tivemos dado muito crédito. Depois, eu fiz retiro vocacional lá em Cracóvia, quando tivemos um grupo lá, 7 rapazes de Wadowice. Ele veio, conversou com cada um de nós, perguntou pelos professores, aquela conversa que você nunca esquece, porque ele era muito simpático, né, no contato, né? A gente nem imaginava que um dia ele seria o Papa, né? Então, depois, aliás, muita coisa. Outra coisa que ele seria interessante, que ele participava nos congressos da Divina Misericórdia no Seminário Palotino em Ołtarzew, né? Então, também estava lá, ele estava Padre Sopocko, 2 santos de hoje, né? E a gente tinha contato com esses 2 santos, né? E outra coisa que para mim foi de muita alegria, que eu fui ordenado por o cardeal Wyszynski, que agora em setembro foi beatificado, né? Então, esses bispos, não é que eu escolhi, que é o meu merecimento, mas podemos dizer a minha sorte que tinha esses 2 santos, né, no currículo da minha vida, né? Realmente, com toda certeza.